Latina. Meu nome é Nancy Quiroz, eu sou a gerente de envolvimento comunitário para a área da América Latina e o Caribe. Estamos muito contentes de participar desse webinário. Essa oficina queremos mudar um pouco a dinâmica que se apresenta na chamada regional e em vez de fazer algo que seja apenas apresentação por parte nossa, o que fizemos é incorporar os especialistas da nossa comunidade que foram envolvidos na implementação de redes comunitárias e também queremos conhecer e aprender das experiências das pessoas que hoje nos acompanham nessa oficina para que colaborem com seu conhecimento. Portanto, o que eu vou fazer, hoje temos, fato a honra de ter 8 pessoas especialistas no assunto, que vai compartilhar conosco a experiência em diferentes áreas do conhecimento relacionado com redes comunitárias. Vamos ter Daiane Araújo, de Rizomática no Brasil. Vamos ter Luz Martínez, que também é uma honra ter a Luz Martínez, que faz parte do capítulo do México. É um dos nossos especialistas em redes comunitárias, fez uma implementação no capítulo do México há 5 anos. E além disso, temos a honra de que faça parte de nossa diretoria de Internet Society. Temos também a Alicia Castillo, do capítulo Venezuela, Adrián López, de Rizomática México, Héctor Matioada, que é do capítulo de Paraguai, Karen Cruz, de capítulo Costa Rica, Bruna Zanoli, de Rizomática Brasil, e Rachel Gabriela Vasquez, capítulo de Panamá. Então, vamos iniciar, vamos explicar um pouco como vamos fazer essa dinâmica, porque hoje vamos mudar um pouco e vamos fazer coisas novas. Dentro de todo o processo de gerar uma rede comunitária, para nós é importante saber que ferramentas já temos e que ferramentas ainda não, e se são importantes desenvolver. Para isso, estamos fazendo esse workshop para ter essas informações, esses conhecimentos que todos temos e fazê-lo disponível para as comunidades que daqui a pouco vão desenvolver redes comunitárias. Portanto, para isso, eu vou dar a palavra a nosso gerente global de redes comunitárias, João, que vai explicar um pouco o que está fazendo o projeto da Internet Society de redes comunitárias e por que é tão importante esse enfoque que vamos ver hoje, e o resultado também. Então, João, é com você. Muito obrigada, Nancy. Está me ouvindo bem? Ótimo. Bom dia, boa tarde a todos, todas. Obrigado, Nancy, pela introdução. Estou muito feliz de ver tantas pessoas aqui, que não só dos capítulos da Internet Society, mas de todo o movimento comunitário na América Latina, para compartilhar a sua experiência e vivências. Parte da nossa edição da Internet Society é ter uma internet conectada globalmente, e queremos que isso só será possível com modelos inovadores de conectividade criados pela própria comunidade. Então, nós já trabalhamos há mais de uma década apoiando esse movimento e esse ano demos um passo para frente, formalizando nosso programa e ver quem estava realmente conectado. O programa, nesse ano, há mais de 15 comunidades envolvidas e queremos abrir para maiores aplicativos no próximo ano para financiar também e ajudar o financiamento da estrutura da internet. Mas, além dos desafios financeiros que podemos solucionar com o programa, não solucionar, porém ajudar com o programa, vemos muito sobre a existência de recursos e habilidades técnicas para apoiar aqueles que trabalham no campo, não só com uma instalação prática de uma rede comunitária, mas com tudo o que faz necessário no processo, os aspectos de consulta da comunidade, iniciar a implementação, os aspectos de sustentabilidade financeira, entidades locais e a mobilização política.
E ao longo dos anos já foram criados muitos recursos para aqueles que trabalham no assunto, da Internet Society, inclusive. Por isso, nós queremos preparar nos próximos meses um kit de ferramentas que organizem os recursos essenciais para cada passo do processo da criação e manutenção da rede comunitária. As primeiras versões do kit se realizarão com os recursos que já estão existentes, mas assim que planejamos o que iremos fazer em frente, queremos compreender melhor onde estão as lacunas e brechas nos materiais disponíveis para começar a desenvolver outros recursos que sejam realmente de ajuda para comunidades. Outras organizações que já representadas aqui nessa chamada estão reunindo esforços. Então, em Somática, por exemplo, já lançaram esse repositório de recursos globais e nosso objetivo aqui é compreender como podemos ajudar a alimentar esse grande conjunto para nossos materiais também sejam de ajuda para todos. Portanto, hoje vamos expor e perguntar para nos ajudarmos a como podemos contribuir daqui para frente e agradecemos muito as ideias, recomendações que hoje vamos ter. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco e, Nancy, a palavra é contigo. Muito obrigada, João. E agora sim, como falava a ideia, a palavra agora, com a pergunta. Vou falar agora a pergunta e vamos ver a ordem aqui. Vamos iniciar com Karen. Então, Karen, a pergunta para ela está relacionada com a área social. Qual foi o principal desafio social que você encontrou na hora de implementar uma rede comunitária e como você solucionou? E que informação ou recurso você gostaria de ter tido do início, porém você não encontrou nesse momento? Então, essa pergunta para Karen. Karen, tempo seu. Obrigada, boa tarde a todas e todes. Eu sou da Costa Rica. Eu estive apoiando a primeira rede comunitária aqui da Costa Rica e estamos trabalhando na comunidade indígena Autopacuare, uma comunidade cabeca, e estão inseridos na montanha, mora de forma bem natural ainda. Essas pessoas ainda falam sua língua materna, que é cabeca, 80% da população apenas fala o idioma cabeca, e outros 20% tiveram que inserir na língua espanhola. Então, dentro dos desafios que vimos nesse projeto, que foi desenvolvido pela cooperativa da Costa Rica, definitivamente está o idioma. Ter que fazer as interpretações, porque não são traduções, nesse caso são interpretações ao idioma cameca, e essas interpretações por meio de metáforas, que é como essas pessoas podem entender todas as informações necessárias para dar antes de criar uma rede monetária, o poder chegar até seu território, que é muito difícil o acesso, a educação popular, que hay que dar dentro da comunidade. Por quê? Porque na comunidade não há, começando por aí, nem há eletricidade. Agora tem uma rede comunitária muito particular, que apenas estão por meio de rádio walkie-talkie. Tem o centro de trabalho e é uma intranet. Por que não tem acesso à internet? Porque as minas, as minerações não querem que a internet entre, as pessoas não querem que entre na comunidade até que tenham o conhecimento específico real que aquele que necessitam para poder dar as respostas necessárias para quais as necessidades, para que precisa da internet na comunidade, sabem que precisa para as coisas, saúde, prevenção, educação, para um monte de coisa. E elas sabem que mas essa comunidade é matriarcal, então as mulheres são aquelas que comandam na comunidade e decidem tudo, e as minas são aquelas mulheres idosas da comunidade, são aquelas que decidem tudo em assembleias, tal. Então, dentro
dos desafios estão tudo isso que eu acabei de comentar e também o que tivéssemos gostado, talvez antes de entrar na comunidade, que houvesse material que estivesse a níveis mais baixos de entendimento para eles e elas, porque tivesse sido mais fácil para nosso trabalho, porque nós temos que pegar o material todo na internet, de diferentes organizações feitas, muito material, muito bonito e tal, porém não se entende, não é entendível para toda a população. Eu posso ter uma região rural ou alguém numa comunidade indígena, alguém na cidade, não é a mesma coisa, e isso deve ser eles gerindo, devemos continuar a pensar, a analisar. É muito importante que deixamos todo esse tipo de pequenos detalhes para eles, seja, para eles faz a diferença. Então, esses foram os grandes desafios, também a acessibilidade do terreno, acessibilidade, desculpa, é vivem entre uma e outra casa, então não podemos colocar uma rede de internet a 2 horas ou 10 horas de distância andando entre montanhas, não há estrada, entre montanhas, atravessando rios, então é difícil o acesso. Qual a primeira ideia nossa era fazer uma conexão em 4 pontos e abarcavam eram de 800 pessoas a 20 pessoas, então para elas realmente não nos interessa e essa rede comunitária ainda não nos interessa, não é na comunidade. Primeiro precisamos aprender e ver como avançamos e depois chegar ao que realmente nós, nos importa com a internet, porém mais para frente. Agora, agora está sim a rede comunitária aqui na Costa Rica. Obrigada, Karen. De fato, eu quero falar alguma coisa, às vezes já damos você sabe uma coisa, mas quando visitamos uma comunidade, percebemos as grandes diferenças, grandes desafios. Eu quero assinalar o valor de que simplesmente sem ter a conexão, o idioma, embora tenhamos material que é facilmente entendível por um técnico, pelas pessoas que trabalhamos nisso, não é entendível para uma comunidade que está iniciando. E que está expondo-se a seu primeiro contato com a internet. Então, ótima a sua colaboração e a sua experiência, e agradecemos muito por compartilhar. Ai, não, sim, desculpe. Por minhas dúvidas, temos painéis solares dentro da comunidade ou que se foram dados um cada um dos walkie-talkies entregues também. Muito obrigado, Karen. E vamos agora com Luiz Martínez, com um assunto que para mim é dos número um, que é o assunto da sustentabilidade. Então, Luiz, a sua pergunta é: qual foi o desafio que você encontrou no assunto de sustentabilidade e como foi visualizado e que vocês gostariam de ter tido naquela época e não conseguiram ter e que tivesse ajudado muito para dar suporte a esse tema da sustentabilidade? Obrigado, Nancy. Olá a todos. Um abraço do México, de uma rede comunitária urbana. E nesse momento vou falar um pouco desse assunto da sustentabilidade e as redes comunitárias. E uma das grandes perguntas que devemos nos fazer é se falamos de sustentabilidade ou sustentabilidade. Depois de ter consultado com vários expertos, chegamos à conclusão de que se deve falar de sustentabilidade, porque a sustentabilidade apenas abarca um aspecto que é o econômico. E uma rede comunitária deve ser sustentável em várias dimensões, como econômica, técnica, financeira, a financeira e a econômica é a mesma coisa, e a social. Simplesmente para enquadrar aqui a sustentabilidade, que é para garantir os recursos econômicos para o momento atual e futuro. O que significa isso? A maioria de nós ficamos emocionados porque já temos um financiamento, porque podemos começar a construir uma rede, porém, devemos fazer um exercício no futuro.
Normalmente estamos pensando que os projetos de redes comunitárias levam ao menos 5 anos. Fazendo um pouco de memória, falávamos que os primeiros projetos feitos no México de redes comunitárias foram há 15 anos e ainda continuam a operar. A maioria deles. Muitos dos outros acabaram se tornando WIPs ou provedores de internet sem fio. Isso faz parte do modelo da rede comunitária. Devemos tirar da cabeça que uma rede comunitária é uma rede para pessoas que não têm recursos. Não há de todo tipo de redes comunitárias. A segunda é que uma rede comunitária resolve o problema quando chega o grande problema. Não, a rede comunitária sempre pode resolver o problema melhor do que outro provedor. Então, bom, se nós pensamos que a rede é um sistema fechado, que tem fronteiras, há entradas aos sistemas que é o equipamento, acesso à internet, os recursos humanos, energia, métodos operacionais, muitos deles podem contribuir com a fundação, pode contribuir à fundação da ISOC, porém outros devem ser implementados em outros lugares. Quais os melhores lugares para as redes comunitárias, literalmente perguntando, vai se construindo conhecimento. Talvez nosso pecado é não ter deixado esse conhecimento em um lugar onde possa ser facilmente acessado, porém faz parte do projeto que está sendo construído. E a única saída que temos é um serviço de acesso à internet. Tudo o restante que acontece no sistema. Então, para a rede comunitária funcionar, a longo prazo, devem garantir que tenham capital para instalação e operação durante curto tempo, pode ser por meio de um grande, e tenha da comunidade os recursos para a operação no médio e longo prazo. Então, a o assunto é tirar os maus hábitos, e um deles é pensar que como já temos dinheiro no início, esse dinheiro vai durar para a vida toda. O dinheiro vai terminar e devemos alimentá-lo. Então, alguém na comunidade tem que aprender a administrá-lo. Tanto o bom, né, os recursos também, que vamos falar na parte técnica depois, porém devem aprender a administrar os recursos econômicos da rede. A chave aqui é a diversificação. E a diversificação traz estabilidade para a rede. Então, o problema maior que vemos hoje da ESOC é a manutenção. Por quê? Porque a manutenção é aquilo que dá estabilidade à rede no futuro. Isso se consegue com algo que tem a ver com o social, que é a apropriação da rede. Então, temos uma rede bem articulada, que a comunidade fica do se sente dona da rede, e essa rede vai continuar a funcionar. Por quê? Porque os benefícios ultrapassam no custo. Então, com a TTEC, onde fizemos uma rede há 12 anos, o que aconteceu é que a comunidade incorporou mulheres que estavam estudando informática para operar a rede. Então, resolvimos vários problemas. Em Chiapas, tinha uma rede comunitária que nasceu a partir de um café internet. E a parcela que se paga por ser parceiro desse café dá acesso à rede comunitária. Já não tenho mais tempo, vou encerrar velozmente. Em temas de sustentabilidade ambientais, devemos pensar em energia solar e tecnologia apropriada para poder construir com os materiais que temos e não ter que levar coisas do exterior. E, finalmente, eu diria, o segredo da rede é a apropriação da rede, o trabalho comunitário e o reconhecimento de que uma rede necessita recursos constantes para continuar a operar. E, finalmente, já deixo aqui para o porque é muito importante o trabalho da rede comunitária, porque faz parte desse pilar de crescer na internet. E até onde eu sei, a fundação vai continuar apoiando nossos projetos e vai continuar contribuindo com o fundo para o crescimento e manutenção da rede. Mas, de novo, temos que diversificar, porque hoje grande parte de nossos recursos também tem que se dedicar ao tema de defender a internet. Então, pensemos em diversificar e em comunidade. Obrigada. Obrigada, Luiz. Também eu quero assinalar
Uma preocupação que temos a nível da organização, que é que apesar de que estamos fazendo o deployment de redes comunitárias, o problema é que depois de 2 anos, essa conexão deixa de ser uma conexão, se não há esse tipo de sustentabilidade, se não se pensou nesse capital no futuro, se não se pensou em como diversificar os fundos que vão manter essa rede comunitária. E então, o assunto da sustentabilidade ocupa, eu acho, o top 1 ou 2 dos temas importantes de analisar antes de implementar uma rede comunitária. Muito bem, obrigada. Vamos então com a Alicia Castillo. A Alicia, ela é de nosso capítulo da Venezuela, fiz uma implementação de rede comunitária na Ilha Margarita e a Alicia Castillo, a sua especialista na parte técnica, portanto, vamos dar a palavra à Alicia para ela contar um pouco sobre quais foram os desafios a nível técnico que encontrou, como foi resolvido isso e, além disso, que tivesse gostado de ter nessa época para se expor a esse desafio. Que tipo de ferramenta gostaria de ter tido? Então, Alicia, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Efetivamente, eu estou na Venezuela, na ilha de Margarita, e faz alguns anos eu fiz esse projeto de implementação de rede comunitária, uma rede de acesso, a rede nacional maior de conectividade no país. Efetivamente, dos desafios técnicos foi precisamente esse, fazer a conectividade, o a rede já estava projetada, porém, eh, não estava num lugar remoto e próximo à cidade. Já tinha a rede de acesso, mas estava deteriorada, basicamente pelo que comentava antes o senhor Luiz, por não desenhar projetos sustentáveis, sobretudo sobre manutenção. E o desafio foi conseguir, conforme os temas que todos vocês conhecem, que devemos abordar, temos aqui no país com temas de acesso à internet, o maior desafio foi conseguir que a rede nacional, empresa nacional de telecomunicações, permitisse conectar-se de novo à comunidade. E além disso, o assunto, como falei, esse novo acesso instalado nessa rede. Aí foi colocado um nó de acesso de fibra ótica com cabo de cobre para conectar a comunidade, ao menos por uma conexão de casa e levantar o serviço para mais de 800 famílias. Contudo, como já falaram os 2 colegas anteriores, essa manutenção e sustentabilidade no tempo, inclusive a mesma cultura para a comunidade, de não roubar as baterias dos bancos de baterias, não roubar as conexões dos painéis solares, foi o mais difícil na atualidade. Hoje, nem todas as famílias estão conectadas por esse assunto cultural, social que nos afeta a muitos e também a outros países. O roubo da linha também de cobre para vendê-lo depois e obter algum recurso econômico. Então, um desafio mais complicado técnico foi ter feito a interconexão de fibra ótica e a cabo de parte cobre, e que a comunidade entendesse o que estava acontecendo. Aí, durante essa implementação da rede de acesso, se deu uma capacitação à comunidade, sobretudo aos líderes da comunidade, de como funcionava esse nó de acesso que deveria proteger a comunidade, que e contribuir com ideias para proteger esse cruzamento de acesso, e colocar as mesmas baterias para que o serviço se mantivesse ativo, apesar
blackout y dependemos de todo, de terra firma por causa submarinos que depois no tempo também não tiveram a manutenção esperada. E também foi se aproveitou isso, eu estava saindo da primeira corte de redes comunitárias, né, da Internet Society, participando desses cursos, e aproveitamos a ocasião para fazer treinamento à comunidade quanto aos aspectos técnicos. Algo que eu talvez daqui para frente, de ter outros projetos, já temos em mente sobre para Amazonas, a interconexão para alguns ambulatórios para ter acesso à telemedicina e fazer um projeto de redes, um projeto sustentável, um futuro a 5, 10 anos. Que a comunidade entenda que esse tipo de projeto, em nível técnico, são projetos que não são de pequena e média medidas, são para comunidades afastadas que eles têm que ter incentivo de pertença e cuidado da sua rede comunitária. Então eu tenho é um aprendizado que eu tenho dessa rede que eu fiz, essa rede de acesso para porque a comunidade deve aprender não só o aspecto técnico, mas também o desenvolvimento do projeto para que realmente seja sustentável no tempo. Obrigada, Cristian. Cristian, o tempo, nossa senhora, que legal. Fato me chama a atenção, porque algumas vezes quando é feita uma implementação de uma rede comunitária, não pensamos nessas questões que você mencionou, que pode roubar o carro, depois que como você pode passar interconexão de fibra ótica, para o carro, clareamento, como você vai instruir as pessoas que vão tomar conta da rede comunitária. Muito interessante, que às vezes também não estarmos no momento certo, não entendemos o que implica esse desenvolvimento da rede. Você agora falava, Karen, a respeito, de fato eu tomei nota, porque é importante, às vezes nossos engenheiros em telecomunicações, falamos como se todo mundo falasse a mesma língua do que a gente, e não é assim. Karen falou isso, então o assunto é o desafio técnico é definitivamente deve ir de mãos dadas com o desafio cultural, social, o desafio natural. E todos os desafios que você tem na lista. Praticamente para isso é importante ter sempre consideração que é preferível pegar o tempo para desenvolver um projeto e ter essas variáveis. Agora eu estou vendo o curso de design de redes de computadores e uma das questões importantes que eu falo em toda a sessão é essa. Não faça a rede por fazê-la, ou temos que interconectar as pessoas à rede. Faça a rede de verdade, que fique o projeto bem feito e você possa segurar, manter. O tempo agora a tecnologia é 5 a 10 anos. É isso. Excelente, muito obrigada, Alicia. E vamos agora da Venezuela, vamos para o Brasil com Bruna Zanoli. Bruna, assim, essa pergunta para a Bruna está relacionada com desafios na parte de política pública ou regulamentar. Então, Bruna, a palavra é sua para você compartilhar as suas experiências e também contar um pouco que ferramenta você gostaria de ter tido quando exposto esse desafio na época. Olá, vo- voy a hablar en portugués. Que la traducción está funcionando bien, ¿están escuchando? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy, muy, muy importante estar acá con ustedes. Y hablando sobre las reglas, cada país tiene sus reglas, sus reglamentos, los reglamentos, y podemos compartir acá las experiencias. Primero, como Alicia dijo,
es una cuestión de tener una relación con la comunidad que está organizada y que quiera hacer la red. No sirve de nada que llegue un grupo de afuera y traiga una demanda de poder al respecto si no están interesados. Y acá el segundo paso es la financiación y es muy difícil conseguir acceder a cualquier financiación a no ser que tengas un reconocimiento por la política pública, un reconocimiento de alguien para dar un reconocimiento de lo que estás haciendo, que sea un primer paso muy importante para poder conseguir y trabajar. Bueno, acá, por ejemplo, estamos trabajando con un regulador en Brasil y estamos viendo todos los pasos, los estamos dando bien, estamos con un grupo de trabajos. Entonces, de esa forma podemos primero todas las áreas de comunidad fueron todas implementadas por un sector privado, que es un tipo de reglamento que se encuadra dentro, que es más o menos parecido a un condominio privado, que da el servicio a la comunidad. Entonces es muy difícil a veces tener acceso a partir de ese encuadre, porque son cosas muy básicas que a veces se precisan mantener para poder dar seguimiento. Como si fuera una gran capacidad de Internet para poder dar acceso a esa financiación. Entonces, todo eso tiene que ver en cómo la reglamentación nos ayuda en la financiación, nos ayuda en muchas cosas y no solo en estar legalizada o no. Tenemos una reglamentación que reconoce las áreas y los papeles de la comunidad, ayuda a la financiación y nos ayuda a muchas cosas, incluso para el mantenimiento de las redes. Una red necesita mucho mantenimiento porque a veces da muchos problemas y problemas diferentes de varias índoles, entonces necesitamos tener Que seja constante, porque as pessoas também elas vão do território, né, nem todo mundo está sempre no território, o tempo todo, então a pessoa se capacita, arruma um trabalho em outro local, tem questões familiares, então o processo de capacitação ele é um processo recorrente, e que seria muito bacana que dentro, né, das políticas públicas, a capacitação tivesse um foco, fosse uma coisa que se desse muita importância, porque é uma das coisas que mais trava as redes comunitárias, pela minha experiência, é você vai, faz o projeto, fica um ano planejando, monta a rede está funcionando super legal. Dali a um ano, as pessoas que fizeram a capacitação saem do território, ou os problemas que estão acontecendo já são problemas mais avançados, que as pessoas já não têm mais, né, a capacidade para resolver ou quer ampliar a rede. Então é muito importante uma capacitação recorrente, né, essa apropriação tecnológica que a gente chama dentro dos movimentos de software livre. Então acho que assim, é muito importante também da nossa experiência travar parcerias com o terceiro setor, com organizações, né, como a AISA, que é a Rizomática, o IB, no Brasil, né, a APC, mas também que a gente tenha, que a política pública garanta acesso ao financiamento e à capacitação, que não tenha sempre que ser feita por atores externos, né. Então, e também se a gente puder ter essa figura das redes comunitárias reconhecida pela política pública, a gente consegue buscar financiamento através do Fundo de Acesso Universal, que é algo super importante, que a Argentina conseguiu fazer uma linha de financiamento específica para as redes comunitárias, o projeto Roberto Arias, dentro do Fundo de Acesso Universal. Então, são formas da gente conseguir garantir financiamento a longo prazo, né, para as redes. A gente falou bastante, né, de sustentabilidade e como isso é um processo complexo que envolve muitas coisas, e eu acredito que a parte regulatória, ela entra aí não só para a gente não estar fora da lei, mas para a gente também poder buscar uma melhora nas redes, poder buscar outros direitos. Acho que é isso, nesse tempinho que dá para compartilhar. Valeu. Y súper sustancial muy porque bien, muy bien.
Rafael, porque eu adoro essa ideia que você acabou de falar, e que eu vejo é nutrir a parte de política pública que nutre outras áreas de conhecimento relacionadas com a implementação de uma rede comunitária, porque a política pública habilita a possibilidade de fazer as coisas que nós precisamos fazer dentro da rede comunitária. Então, é como se fosse a política pública um eixo transversal por meio dos diferentes temas que abarcam a parte de desenvolvimento de redes comunitárias. Muito obrigada, Bruna, pela contribuição. E vamos agora para a palavra da Yane, também. Estamos no Brasil. Ai, puxou a voz, não tem mais áudio. Mas se você deve abrir o microfone. Ai, desculpe, perdão, eu não percebi. Bom, então, não ouviram o que eu falei, né? Bom, o que eu estava falando é que é muito importante o enfoque que estava dando Bruna, porque gostei muito do fato de que é relacionada com eixo transversal para poder habilitar o trabalho de redes comunitárias, como da política pública, podemos habilitar um ambiente que permita a implementação da rede comunitária e a sustentabilidade também. Bom, e agora que já está me ouvindo, vamos continuar no Brasil e vamos para a Daiane, de Rizomática, que vai falar hoje sobre os desafios econômicos e de sustentabilidade de uma rede comunitária, que experiência que ela teve e o que ela gostaria de ter tido na época que teve esses desafios para poder expor-los. Damos a palavra a Daiane, então, para ela poder compartilhar as suas experiências. Boa tarde, estão me ouvindo? Eu sou Daiane, faço parte da Casa dos Meninos, da Casa dos Meninos, que fica no Jardim São Luís, na periferia da Zona Sul de São Paulo, onde eu moro também. A rede comunitária da Casa dos Meninos começa em final de 2010, começo de 2011. Eh, eh, a ideia se inicia nesse período, né, mas a gente só consegue realizar a nossa rede comunitária é uma rede urbana de intranet. A gente não tem perspectiva de construção ou distribuição de internet nesse próximo período. Então, a gente produz nossos próprios conteúdos e, e a rede ela tem o intuito de construir apropriação territorial, enfim, e trabalhar as novas tecnologias da informação e comunicação aqui na comunidade. Eu acredito que de início, né, lembrando o início da rede, eu acho que uma das nossas maiores dificuldades que a gente tinha para realizar a rede, antes de pensar na sustentabilidade dela, era a apropriação tecnológica, então aprender a construir, porque a gente tinha ideia na associação que estava organizado, mas não sabia exatamente como construir uma rede comunitária de intranet. E aí o desafio de como conseguir manter a rede, né, construir a rede nesse primeiro período, a gente pensou que a gente precisava aprender a construir uma rede, então a gente tinha que chamar profissionais da área, né, principalmente de coletivos de cultura digital, para passar um período com a gente, para a gente aprender o funcionamento, como que configura, como que constrói uma rede. E aí esse desafio ele permanece, só que hoje a gente já construiu caminhos de como pensar a sustentabilidade, não sei se a gente pode colocar nesses termos, mas a sustentabilidade dessa apropriação tecnológica, dessa forma de construir, onde parte de como a gente constrói a rede está em editais, e lembrando que no nosso caso, eu, pelo menos em particular, vejo que a gente tem pouco fomento de perspectiva de estudos de tecnologia, construção de tecnologia, pensamento de tecnologia no Brasil. Normalmente, esses editais que a gente tenta e consegue são editais internacionais, então não há
muito fomento, a gente acaba conseguindo a ajuda das organizações que fazem a ponte, às vezes, com essas organizações internacionais para que a gente consiga sustentação. Parte dessa sustentação que está atrelada à apropriação tecnológica, ela hoje também tem uma rede, eu considero uma rede de solidariedade entre os grupos que constroem redes comunitárias, onde a gente troca equipamentos, né? Então, estar em rede também é uma forma que a gente encontrou de pensar a sustentabilidade da rede. Parte da, da construção das redes comunitárias hoje tem esse lugar também de diálogo com o poder público e fundos de universalização de acesso. Então, para a gente, a política pública brasileira é, é o espaço onde a gente pensa a possibilidade de sustentação. É difícil pensar a sustentabilidade também, é um desafio, porque como a gente não parte do início da rede na construção de internet, e a gente pode até fazer uma discussão sobre isso, a gente está falando de conteúdos locais, é muito difícil mobilizar a comunidade para esses fins. Né? É muito difícil dizer que a gente vai construir nossa própria rede, nossos próprios conteúdos e mobilizar a comunidade nesse sentido. E parte dessa construção que hoje a gente encontra como solução de sustentabilidade vem na rede de pessoas e coletivos que constroem redes comunitárias. A outra parte eu acho que a gente veio no sentido de que a gente precisava recuar em algumas áreas de conhecimento para se estabilizar, né, áreas de conhecimento técnico que eu falo. Então a gente começou pensando que a gente precisava aprender servidor, depois a gente achou que era melhor a gente pensar em manutenção de computadores antes de pensar em configuração do servidor, pensando que a maior parte do nosso público é jovem. E é mais ou menos esse o quadro de atuação da Casa dos Meninos e nas redes comunitárias. Obrigada. Muchas gracias, Daiane. Obrigado, Daiane. Adoraria assinalar outro assunto que volta a surgir na sua exposição, que é a apropriação tecnológica, né? Sem apropriação é difícil manter essa sustentabilidade, sem essa apropriação e entender a importância dessa rede comunitária para a comunidade que está recebendo. É difícil poder trabalhar. Então, do que você falou, a palavra apropriação, que eu acho que é chave para o desenvolvimento de uma rede comunitária. E agora vamos do Brasil, vamos para Paraguai, Héctor Matuada, que ele é um dos executores do projeto da rede comunitária em Paraguai, na zona indígena. E hoje a pergunta para ele tem a ver com os desafios sociais. E que tipo de ferramenta ele gostaria de ter tido nesse momento que teve esse desafio na hora de implementar a rede comunitária em nível social? Então, Héctor, a palavra é sua. Muito obrigado, Nancy. Espero que todos estejam ouvindo bem. Bom, os desafios sociais tivemos muitos. Para começar, apesar de que Paraguai é um país bilíngue, nós falamos espanhol, e a maioria com Guarani, trabalhar com redes, com comunidades indígenas, que foi o caso de estudo agora, foi muito difícil, principalmente porque um choque cultural de línguas, também de idiomas. Como transmitir nós, quais os benefícios podemos ter por meio de uma rede comunitária? Foi muito difícil. Tivemos muita sorte em trabalhar com outras organizações que tinham trabalhado com comunidades indígenas na área social há muito tempo. Então, de alguma forma, eles nos assessoraram muito de como poder expor, mas realmente foi muito difícil. A parte técnica não era o problema, a parte mais complicada foi como adaptar o material, ou seja, a minha formação é técnica, eu estudei engenharia.
e realmente é muito desafiante ter que adaptar o material, como explicar e como fazer entender alguns modelos de sustentabilidade das redes ou como formar as pessoas, como capacitá-las. Como solucionamos isso? De um lado, como falei, associá-los com entidades que trabalham aí. Outra coisa, orientar nosso trabalho à área educacional, ou seja, graças a Deus, na comunidade com a qual trabalhamos, no ano passado trabalhamos com o Povoado, que fica próximo de Assunção, mas é uma comunidade que fala o idioma Kwam, é bem diferente do Guarani, e sempre tentamos nos aproximar à parte educacional. Eles eram uma comunidade de mulheres artesãs e elas tinham uma visão muito definida de que era o que precisava de um lado, podemos ver seus produtos, e de outro, dar acesso aos seus filhos ao que eles sabiam que podiam dar à internet. Por isso, nos associamos com os professores, mestres da comunidade, para que nos ajudem de alguma forma a adaptar o nosso conteúdo e traduzi-lo, e acompanhar-nos. Isso gerou uma grande quantidade de dificuldades, porque não tínhamos material na sua na sua língua, e é uma questão que devemos juntar com eles, explicar o que deveria ser feito. Ele traduzir, tentar, ver como é isso. E precisava de muita reunião presencial. Ou seja, nós estamos numa etapa onde sim, vamos nos reunir, vamos ver tudo isso, porém, foi muito difícil, foi preciso muito trabalho. Aí nos juntamos com vários linguistas e como resultado disso, eles em aproximadamente 9 meses, um trabalho que já estavam passando há 2 anos, lançaram na semana passada um dicionário, espanhol guarani com trilingüe, que é produto deles, dessa comunidade. E são vistos grandes avanços. Evidentemente, a sustentabilidade continua a ser um problema, porém, no nosso caso, tivemos sorte, porque nós encontramos com uma comunidade bem organizada, e isso já se vê em outras conexões feitas na área das ONGs ou outras organizações. Então, o maior assunto, ao menos com a comunidade indígena, sempre é o idioma e a questão cultural, a forma de decidir as coisas, as reuniões que são mantidas com ele, tudo isso são muito diferentes ao que estamos acostumados a viver. E poderia falar muito mais, mas por causa do tempo não posso, mas isso é o resumo que eu poderia dar nesse momento, nossos maiores desafios, e ver como solucionamos, porque realmente não temos muita informação online de como poder nos comunicar e com outros projetos, com comunidades indígenas, ou esse tipo de questões. Então, permitir e vendo, conseguimos, conseguimos conquistá-lo, mas não foi fácil. Muito obrigada, Hector. Adorei o que você falou do assunto, esse choque cultural, de que complicamos os benefícios de algo que não é conhecido. E além disso, como eu faço para comunicar de uma forma clara algo que talvez muito técnico, em outro idioma que nem sequer é o nosso? Então, me chama a atenção porque Karen também fez essa questão na sua falou a respeito na sua apresentação, parte dessas ferramentas para se saber como vamos comunicar, e não só como vamos comunicar, senão como vamos transmitir a mensagem que necessitamos transmitir sobre os benefícios dessa nova conexão. Muito obrigada, Héctor. E agora continuamos dando a volta para a América Latina, vamos México com Adriano Lopes, de Rizomática. Adriano, a pergunta para Adriano está relacionada com a parte técnica. Quais foram os desafios técnicos que você encontrou na hora de implementar uma rede
comunitária e como foi resolvido e que você gostaria de ter tido na época. Adriano, e com você? Muito obrigada, Nancy. Um prazer estar aqui com vocês e cumprimentar as colegas conhecemos e também cumprimentar aqueles que estão hoje conosco. Eu sou Adriana Lopes, moro aqui no México, especificamente aqui em Puebla, é um município Maceió, é um município onde convivem comunidades originárias. E eu estive em diferentes processos de redes comunitárias aqui nas comunidades, junto com a União de Cooperativas, estamos procurando gerar uma cooperativa de telecomunicações, também em processo de internet comunitária, intranet, e agora, recentemente, uma experiência de operador móvel indígena que se chama Wikatac, no qual comercializamos a internet e telefonia móvel. Isso um pouco para nos conhecermos. Quais foram os desafios em termos técnicos? Eu posso compartilhar com vocês isso de mim, que eu não estudei nada relacionado a telecomunicações. Eu fui adorando esses assuntos, as redes comunitárias, no dia a dia, e foi devido a diferentes cursos, diplomados, programas, dos quais eu fui aprendendo muito e fui me profissionalizando. Então, para algumas pessoas que vão iniciando, às vezes esses termos, esses temas podem parecer que estão longe ou da realidade, mas vamos nos aproximando e vamos vendo que não é tão complicado assim. Eu fiz parte de um programa de informação aqui no México, que se chama Termo Comunitário, que justamente se vê muitas questões como mais técnicas em temas de eletricidade, em temas das conexões, e os desafios que mais sentimos, ou que são mais relevantes e que têm muito a ver com aquilo que já falaram, colegas, é contar com materiais pertinentes e culturalmente relevantes também, para ir pensando em como aproximar esse tema para as comunidades. Também questões técnicas, é o assunto dos equipamentos adequados. Quando, por exemplo, mexemos nesse assunto, há um mar de que, não sei se um mar, porém há como possibilidades. Eu acho que é importante, eu fui aprendendo isso, provando, experimentando, e saber quais os equipamentos mais adequados e saber que existem equipamentos que são mais próximos do que estamos procurando numa perspectiva social, que trabalha com software livre, hardware livre, como é o caso do LibreRouter, por exemplo, os colegas de Altermundi na Argentina, e há vários desse jeito. Então, eu acho que esse é um dos desafios. E outro dos desafios é também contar com dinâmicas de educação popular e de aprendizado, onde o que vamos aprendendo nos programas formativos, nos workshops, tem a relação projeto que procuramos realizar dentro das comunidades. Porque, às vezes, o assunto de telecomunicações pode ser bem amplo, mas se soubermos mais claramente quais esses projetos que justo querem fazer as comunidades, é bem mais simples pensar em dinâmicas, pensar em informação mais concreta. Eu sinto que um dos desafios é ver como quebrar, não gerar uma dependência das comunidades para as pessoas acompanhantes, mas como as comunidades vão tendo a sua capacidade e a sua forma de segurar, como comentado,
esses projetos, e se dá muito nesse sentido, e um pouco vai terminando o tempo, mas compartilhar que justamente da Rizomática e APC estamos construindo um repositório de materiais, de tudo isso que estou contando, de tudo que vamos aprendendo e colocamos no material, porque às vezes o técnico tem muito a ver com aquilo que ouvimos falar da apropriação tecnológica. Então, agora vou colocar o link para vocês dar uma olhada e seria ótimo com aqueles que estamos aqui poder continuar a torná-lo forte e pensar em estratégias para poder fazer dele uma coisa mais forte. Muito obrigada, Nancy. Adriana, muito obrigada. Bom, eu posso falar que você falou que na hora de fazer uma rede comunitária, muitos equipamentos, muitas opções, e agora não sabemos qual a mais indicada para a rede comunitária que vou implementar. Então, essa seria uma excelente ferramenta para poder ter na hora de trabalhar com redes comunitárias. E como prometido, íamos deixar para o início, mas vamos deixar para o final. E sim, deixar de lado os colegas que já têm essas redes comunitárias, mas hoje o capítulo Panamá nos deixou com a boca aberta, com uma surpresa que eles têm. Eu não vou falar mais, eu vou dar a palavra a Rachel para ela contar sobre essa tão boa e esperada, pela qual estendemos um pouco a chamada. Rachel, o microfone é seu. E muito contente de que você esteja aqui conosco. Rachel, você está não ligou não ligou o áudio. Deixa eu ver se eu consigo tirar o microfone. Você tem que tirar aí, tem que habilitar agora. Olá, boa tarde. Essa surpresa que nós queremos dar, estamos fazendo hoje as primeiras provas, testes, temos vários dias fazendo isso, mas os testes definitivos estamos conectados aqui com a comunidade. Essa grande surpresa que queríamos dar aqui, Marcelina está aí, que é o líder do Comitê de Redes Comunitárias de Discípulo. E aqui está a Patrícia, que nos acompanha também, que tem trabalhado forte aqui. Pode se apresentar, o alô, que também ela deu a força para o trabalho. E aqui está a equipe técnica também da ISO Panamá, professor Julio Lescano, que é o diretor técnico do projeto, pioneiro da internet da região, conhecido por muitos por aqui, que foi comprometido, ele é professor da UTP, e também esteve acompanhando em todo esse processo como compromisso puro, e Eliseu, que é outro colega que também está aqui na UTP, todos aqui no campo, e estamos trabalhando com essa solução que nós temos, que não sei se podem ver bem, é um poste com os painéis solares, e a solução que conseguimos, a pergunta que você tinha feito, Nancy, porque se foi muito forte que nós recebemos os fundos em 1º de março, e a Foundation foi uma grande notícia, porque desde 2019 estivemos em contato com as comunidades, e nos perguntaram quando é projeto e quando. E bom, o 1º de março foi aprovado os fundos, e aqui chegamos junto a Pablo Ruiz Dias, atualmente presidente do capítulo, 3 de março, a realizar um workshop participando para ouvir e organizar as comunidades. E começamos a organizar esse comitê de redes comunitárias da comunidade. Mas em 30 de março aconteceu um incêndio na comunidade. Uma notícia muito triste, que realmente é, como estávamos tão vinculadas à comunidade, ficamos muito tristes. E então nos focamos a ajudar a comunidade naquilo que a gente podia. Tivemos um desafio enorme, porque inclusive nesse momento fomos fomos à fundação do Banco de Alimentos, que trouxeram alimentos para a comunidade, procurando fundos para eles poderem reconstruir as casas que tinham sido
Enseada, porque são essas casas turísticas, muitos já ouviram falar do projeto, muitos de vocês talvez, que está numa região que a sua principal, atraente é turístico. Então, se queimou a infraestrutura turística, então, isso foi baseado em potencializar as capacidades turísticas que eles têm, que podem trazer mais clientes, vender os seus artesanatos por meio da internet. Então, não tendo infraestrutura era um grande desafio. Tivemos uma reunião com o Chernobyl, muitas famílias em Chernobyl se sensibilizou conosco e falou: não, vamos fundos para apoiar a reconstrução. Quando vamos conversar com a SM Foundation, se diz: nossa, não tem capacidade de levar em frente o projeto, queremos suspender. Então, chegamos com muito medo. Realmente, nós, em 2019, estamos trabalhando com duas comunidades, que uma comunidade que está a 173 metros daqui, e o que fomos com uma conversação que queríamos começar por Parará. Mas o que aconteceu? Que devido a essa equipe, somos uma equipe pequena que está trabalhando aqui no projeto, é uma equipe de alto desempenho junto à comunidade, e formamos equipe com a comunidade. O projeto foi dado nas 2 comunidades e aconteceu, como falei antes, um fato, que foi o lançamento do stand, que foi nesse 7 de maio. Então, a solução que estamos implementando, conversamos diretamente com o stand devido ao apoio e a SET, que é a entidade reguladora em Panamá, que foi de mãos dadas conosco nesse projeto. E estamos implementando uma rede comunitária utilizando a conectividade daqui. Então, eu quero deixar a palavra ao professor Lescano, que foi, como falei, um apoio com a sua equipe técnica que nos apoia em todo esse projeto, e aquele que me segue os passos. Paulo também diz, bom, ele me apoia também nas decisões, mas eu, o professor, eu falo, temos a capacidade para fazer isso daqui, vou fazer testes, ele fala, vamos sim. Então, temos um risco, mas teremos que arriscar. Então, vamos ver na comunidade essa intervenção. Olá a todos. Toda a nossa equipe está contente de servir e como nós dissemos de conectar os desconectados. Eu acho que é um grande avanço. Foi devido ao Social Foundation, ao capítulo da ISOP Panamá, por permitir colaborar e levar em frente esse bonito projeto. O que mais nos satisfaz agora é o prazer, a felicidade em todas essas pessoas que agora vão aproveitar. Existe uma sensação que eu não posso explicar. É como ter trazido eletricidade a um local, água para um lugar. Há muita expectativa. E isso, para nós, realmente é o que mais nos dá alegria. Bom, se eu tenho mais algum minuto, eu quero agradecer, porque no ano passado estivemos em muitas formações e nós formamos comunidades, há vários colegas da América Latina com os quais trabalhamos em comunidade. E ensinaram a fazer comunidade e hoje somos uma comunidade. Está o pessoal da APC, tivemos a oportunidade o ano passado de ter a mentoria de Adriana Barbieri Somática, que veio a dar um workshop em outubro do ano passado. Tivemos na Colômbia, a rede de redes, de Comodo e todas as pessoas. E isso dessa comunidade também facilita o trabalho para construir as redes comunitárias. Portanto, é o que a Trícia falava, é uma cadeia. Em julho começou com esta Sueli também participava. Nesse evento, que era uma capacidade de formular o projeto inicial como um trabalho de grupo. E foi a semente que, como falei, estava aí. Está o Fundo Vitário também, que é um colega com essa história da Venezuela, mas com a sua voz na América Latina. Então, que nós sejamos comunidade também é uma base para nos internacionalizar as comunidades. Isso é tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sorocê.
E eu não vou falar muito, porque talvez eu vou chorar, mas realmente nós não só fazemos redes comunitárias, nós damos uma melhor qualidade de vida para todos. E às vezes o simples fato de dar satisfaz mais do que de receber, e realmente eu que trabalho diretamente com as comunidades, fico orgulhosa do trabalho feito e ver como essas comunidades, com o passar do tempo, começaram a mudar, ter mais oportunidades em Honduras, que começamos a ver pessoas que já estavam se formando porque não tinham informações. Agora, como você falava, comunidades que vão poder vender seus produtos porque tem internet e podem comercializá-lo. Isso é o que realmente nos movimenta e faz que a nossa comunidade seja boa, e por isso somos voluntários. Adorei a surpresa de Rachel de fazer hoje a chamada da conexão que acaba de fazer. E bom, eu vou dar a palavra a João e agradecer, logicamente, a todos os palestrantes pelo seu tempo, experiências. E dou a palavra também a João para que encerre a chamada e agradecer de todo o coração pela surpresa, por todo o conhecimento compartilhado. João. Olá, Nancy. Bom, que bom ver tantas experiências ótimas em toda a região e que boa surpresa também. Estou muito contente de estarmos conectados e que estén diretamente conectados. Muito obrigada por participar. Bom, um movimento que vemos de redes comunitárias, em que em termos globais e nacionais, que se passam diferentes, cada comunidade, em cada país, todos têm, cada um tem o um desafio, e nosso papel na Internet Society, como sempre se diz, é de facilitar e apoiar esse processo. Então, por isso criamos o programa com a Fundação, por isso é importante ouvir quais os desafios para podermos colocar nossos esforços de forma de empurrar o nosso trabalho. Então, além do recurso e o kit de ferramentas que falei quando iniciei, o mais essencial é o que vemos aqui hoje, que é a colaboração e a troca de experiências entre todos que estamos trabalhando. Então, participar em palestras como essas, com pessoas de toda a região, ajudando uns aos outros, nos deixa muito contentes e para mim principalmente. Então, muito obrigado a todos pelas experiências compartilhadas hoje. E bom, continuamos a falar. Nancy, é com você. Muito obrigada a todos. E a gente vai embora. Muito obrigada pelo seu trabalho. Esperamos ter mais redes comunitárias. Eu estou dizendo isso diretamente. Esperamos para esse próximo ano ter muitos aplicativos de redes comunitárias aqui. Continuamos a construir sonhos todos juntos. Até mais. Boa tarde para todos. Até. Tchau.